Isaías 16 e 17. Isaías 16. Enviai cordeiros ao dominador da terra desde Selá, pelo deserto até ao monte da filha de Sião, como um pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales de Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo e faze a tua sombra, no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi e assentará com fidelidade em que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, de sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor e da sua jactância é vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente abatidos pelas pastas de uvas de Kir-Arezete, porque os campos de Esbom estão murchos, os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibna e que se estenderam até Jazer e se perderam no deserto, sarmentos que se estenderam e passaram da além do mar, pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibna, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eliabe, pois sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima caiu já dos inimigos o eia, como o de pisadores. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar nas vinhas, já não se canta nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar a eia dos pisadores, pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo e o meu coração por Kir-Eres. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Isaías 17. Sentença contra Damasco: eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e os restantes da Síria terão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale de Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores,
de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para os que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes, como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto se esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, assim que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes de amanheça, o dia já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. 2 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato e o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para com morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém,
é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus.